Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cravecast. Aqui o nosso objetivo é mostrar como pessoas comuns podem lidar com qualquer tipo de agressão, independente do seu porte físico, da sua idade ou do seu sexo. Eu me chamo Carlos Primo, eu sou faixa preta de Krav Maga e hoje a gente vai falar sobre um tema que veio numa caixinha de perguntas recentemente, né? Reagir ou não reagir. Isso é uma coisa muito polêmica, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente no contexto em que a gente se encontra no momento, né? Então, vamos lá. Antes de eu explicar, porque essa pergunta é muito complexa, né? Por isso que eu decidi gravar um vídeo inteiro no YouTube aqui, onde a gente vai abordar cada um dos temas, né? O primeiro, o que é reação, é perigoso reagir, quando é o melhor momento para reagir, tudo isso a gente vai falar aqui hoje, tudo bem? Então, vamos começar pelo básico, né? O que eu vou considerar como reação aqui? Bom, basicamente, em primeiro lugar, não fazer nada também é uma forma de reação. Então imagina que alguém ameaça você e você fica parado, estático, olhando para ele. Isso é um jeito de reagir, tá? Pode ser o seu jeito. Definitivamente não é o meu jeito, mas é um jeito de reagir. Você entregar tudo que a pessoa pediu é uma outra forma de reagir, tá? Você, enfim, partir para cima do agressor e enfiar a porrada nele é um outro jeito de reagir também. Todas essas são formas de reação. E qual é o objetivo do Krav Maga? Fazer com que você reaja da melhor forma possível. E o que isso quer dizer? Da maneira mais segura para você e para os seus. Tá? Então, uma vez que você entende isso, aí fica muito claro que reagir ou não reagir não é uma questão de opção. É uma questão de você entender como fazer isso da maneira mais segura para você. Lembra, quem planeja a agressão é o agressor. Ninguém sai de casa planejando ser agredido, não é verdade? Eu costumo dizer isso o tempo inteiro para os meus alunos. E por que as pessoas perguntam isso para a gente? Dentro do contexto que a gente vive hoje, é quase impossível você ignorar essa pergunta, porque principalmente aqui em São Paulo, no ano passado, aumentou muito o número de assaltos violentos, o número de abordagens, né? E no Brasil inteiro isso não é diferente. Se eu não me engano, a estatística do ano passado, ou desse ano, eu não lembro exatamente os números, é que uma pessoa é assaltada a cada minuto. Então passa 60 segundos, tem uma pessoa sendo assaltada aqui em São Paulo. Essa é a média, tá? Eu sei que aqui tem bastante gente no estado, é um estado bastante populoso, mas ainda assim é um número bem alarmante, tá? Uma vez que você entende isso, saber como lidar com esse tipo de situação não é uma questão de, nossa, se né, um dia eu for assaltado, não, é uma questão de quando, tá bom? Eu me mudei para São Paulo tem alguns meses e eu já vi algumas situações assim que eu falei, caramba, se eu não tivesse tido o tirocínio de entrar na loja ou de fazer alguma coisa antes, provavelmente eu seria a pessoa a ser assaltada. Aqui em São Paulo ainda não aconteceu comigo, eu viajo para o Rio de Janeiro há 8 anos, tipo, quase todo mês, e nunca aconteceu comigo no Rio de Janeiro também. Mas, quem sabe um dia, né? Aí eu conto uma história aqui para vocês. Bom, eu tô aqui com o tablet para que eu não esqueça as coisas que eu tenho que falar e as perguntas que vocês mandaram para mim. Então, enquanto eu leio aqui, eu vou falando para você, tá? Bom, a primeira pergunta que as pessoas fazem com relação à reação, e é uma pergunta que eu grifei aqui e que é muito importante. Quando é perigoso reagir? Bom, então para isso eu vou ilustrar, eu vou contar uma história que eu já contei em alguns outros lugares antes, mas eu vou aproveitar para poder contar aqui, que é a história do meu pai, tá? O meu pai, ele estava na década de 80, voltando do trabalho, e, bom, era tarde da noite, né? E ele parou no sinal para poder, enfim, parou no sinal, né? Tem que parar no sinal. Aí alguém chegou e botou a arma na cabeça dele e falou, bora, passa tudo. Bom, ele sentiu o cano frio na cabeça lá. Lembrando, nessa época meu pai não conhecia minha mãe. Meu pai, eu não era nascido, né? E, bom, nessa hora deve ter passado a vida toda na cabeça dele. E ele pensou, pô, tá com a mão no volante. A pasta com documento, dinheiro, tudo estava entre a porta e o banco. Nessa hora ele fez um movimento brusco, para poder pegar a pasta e entregar pro assaltante, né? Pois é, nessa hora o assaltante puxou o gatilho 3 vezes. Tec, tec, tec. Pois é, imagina ele escutando isso. Acontece que se a bala tivesse saído, eu não estaria aqui contando essa história, né? É claro que tá tudo bem, a bala não saiu, deve ter enganchado, aconteceu alguma coisa, né? Enfim,
Tem gente que, inclusive, quando eu falo isso, pensa em religião, foi Deus, foi qualquer coisa. A verdade é que o fato é que a bala enganchou. O assaltante ficou meio perdido, saiu correndo, meu pai ficou ali mesmo, durante alguns minutos, né? E depois que ele se recuperou, ele seguiu para casa. A pergunta é, meu pai queria reagir no sentido de enfiar porrada nele, tomar arma, dar uma de herói? Não, meu pai queria entregar a pasta. Mas até para fazer isso, você tem que fazer do jeito menos perigoso possível para você e para os seus, ok? Imagina que meu pai conhecesse a minha mãe e minha mãe estivesse do lado, tá? Se ele abaixa a mão desse jeito para poder pegar a pasta, o que pode acontecer com a minha mãe, tá bom? Então, a questão não é se você deve reagir ou não, a questão é como você deve reagir. E sim, existem jeitos mais perigosos de reagir, por exemplo, como o meu pai fez nesse momento, ou existem jeitos menos perigosos. Não necessariamente enfrentar o agressor é a melhor solução a todo momento, mas com certeza, sei lá, fazer uma atitude como essa do meu pai, que meu pai fez anteriormente, né? Hoje em dia ele não faria mais isso, ele aprendeu a lição, também não é a melhor solução. Uma coisa que o Mestre Kolbe fala pra gente, e é muito importante que você entenda, é o seguinte: quando alguém aponta uma arma pra você, não tem lei, não tem juiz, não tem nada que te garanta com 100% de certeza que o agressor não vai puxar o gatilho. E nessa hora, ou você sabe o que fazer, ou literalmente a sua vida está na mão do agressor. E aí, ele é que decide se ele vai só roubar você, se ele vai só bater em você, ou se de fato ele vai levar tudo para as últimas consequências. E é nessa hora que ou você sabe se defender, ou a vida está na mão do agressor, e para isso serve o Krav Maga, para isso que a gente treina tanto, tá bom? Mas eu vou continuar aqui com as perguntas. A Cláudia botou um cafezinho aqui para mim, não sei se você viu, não sei se dá para ver aqui na câmera. Meu Deus do céu, casei com a melhor mulher do mundo, né? Tá aqui. Muito bom. Mas vamos para a próxima pergunta aqui. Perguntaram se era perigoso reagir e vamos para lá. Bom, por que saber se defender é tão importante na hora da reação, tá? Isso não seria pior? Eu já escutei de um aluno uma vez o seguinte: poxa, professor, eu estou treinando aqui, eu estou aprendendo como é que eu faço para me defender e, poxa, uma vez que eu sei, não é perigoso? Porque eu sei como me defender, eu sei o que fazer. Então isso quer dizer que eu vou fazer. E se eu fizer, meu Deus! Olha, isso é um mito, tá? Primeira coisa, isso é um mito. Tem uma máxima da negociação que, na minha opinião, se aplica na vida como um todo, que diz o seguinte: só tem poder quem tem... Desculpa, só tem opções quem tem poder, tá? Se você não tem o poder para reagir, se você não tem a capacidade de enfrentar a situação, para dar porrada no agressor, para poder lidar com a situação, ou correr, ou chamar um segurança, ou ter uma ferramenta que possa te ajudar para poder reagir, na verdade você não tem escolha. Se você não tem escolha, você não tem poder, tá? E aí quem decide, mais uma vez, é o agressor, que em primeiro lugar decidiu ameaçar a sua vida. Você quer colocar a decisão se você vive ou se você morre na mão do agressor ou na sua mão, tá? Uma vez que você sabe reagir, essa situação se inverte. Aí você, por exemplo, pode decidir não entrar no carro, porque o cara mandou você entrar no carro, tá? Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina a situação em que o cara me aborda quando eu estou entrando num carro. Isso não aconteceu, tá? Mas eu certamente ia pensar: não, meu carro tem seguro, você quer levar o carro, leva o carro. Não tem problema, não tem nada de valor dentro do carro, tá tudo certo, leva o carro, tá? É até bom, eu comprei ele mais barato do que eu venderia hoje, tá? É o que eu pensaria, mas enfim, isso não importa. Mas, a partir do momento que o cara fala: entra no carro, tô eu e minha mulher, putz, tô eu e a Cláudia, dentro do carro, se reagir aqui fora já é difícil, reagir dentro do carro, a situação se complica, né? Não, mas vamos supor que eu entrei no carro, não, tudo bem, não quero causar problemas, eu entro no carro. E aí eu entro no carro e a coisa começa a piorar. Os caras vão me levando para um lugar que eu não conheço. Bom, se reagir no carro, no estacionamento, onde tem segurança e tudo mais, já é complicado, imagina reagir num lugar ermo, onde ele tem um controle do ambiente também. Bom, mas por algum motivo eu fui para esse lugar, e aí ele me tira do carro, me amarra, e aí você entende que a situação vai se complicando? Pois não existe receita de bolo para você reagir,
Mas definitivamente, se você não tem a capacidade de fazer isso de maneira segura, e grava essa palavra, segura, tá? A sua vida está na mão do agressor. Ele é que decide se depois de tudo isso você volta vivo para casa, ou viva, né? E, enfim, tem muitas histórias tristes por aí. Eu queria contar uma história de um aluno que, como eu não pedi autorização para ele para poder falar o nome dele, eu não vou falar. Mas ele mora aqui em São Paulo, ele já é bem graduado, e aconteceu exatamente essa situação com ele. Ele estava abastecendo o carro, era um carro muito bom, inclusive, tá? E talvez por isso ele foi abordado. E aí, 2 homens armados chegaram para ele. Bora, 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 entra no carro, entra no carro, entra no carro. Ok, ele entrou no carro e os caras ligaram e aceleraram. E aí começou. Parece que aqui em São Paulo agora tá com aquela onda do sequestro do Pix. Bora, Pix, 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 passa o Pix. E aí ele começou a ficar assim e falou, deita no chão do carro. Ele olhou pro chão do carro e falou, caramba, eu vou deitar aqui. E o que vai acontecer comigo? Tem 2 caras armados aqui. Os caras estavam ainda começando a manobrar o carro para poder sair. Quando os caras começaram a acelerar o carro, ele abriu a porta e se jogou do carro. O que salvou a vida dele? O rolamento. Ele sabia rolar. Rolou, se ralou um pouco, né? Ficou algumas marcas do rolamento dele, mas a cabeça dele ficou intacta. Ele saiu correndo igual um louco, procurou a polícia e, enfim, terminou tudo bem, tá? Enfim, ele agradece muito... Palavras dele, tá? Ele agradece a Deus e ao Krav Maga por estar vivo hoje, porque ele aprendeu a rolar e teve o tirocínio de pensar nisso. Mas, gente, e se ele fosse? O que ia acontecer? Ninguém sabe, tá? As quadrilhas ultimamente têm sequestrado pessoas, passado dias lá, pegam empréstimos, pegam tudo e depois nem sempre isso termina bem. O fato ele tinha a opção de se jogar do carro e rolar. E a pessoa que não sabe rolar, ela faz o quê? Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou aqui para julgar se o que ele fez foi o melhor, foi o pior. Afinal de contas, ele fez o melhor que ele podia fazer. Assim como o meu pai, aquela história que eu contei antes. Eu tenho certeza que ele não falou, não, eu quero tomar um tiro, pum, e abaixou a mão. Não foi isso que ele fez. Ele fez o melhor que ele pôde para poder preservar a vida dele. Assim como o meu aluno. Agora, isso não quer dizer que a atitude que o meu pai fez foi mais ou menos segura. O fato de que ele fez o melhor que ele pôde fazer não quer dizer que a atitude que ele tomou é segura, ok? Definitivamente, com treinamento você tem mais opções seguras para você agir quando você vai enfrentar uma agressão do que não. Então, respondendo diretamente a pergunta, poxa, eu sei me defender, isso não vai me causar problemas? Absolutamente não. O fato que você sabe se defender, isso daí reflete em você, tá? Como eu falei, eu já passei por algumas situações aqui em São Paulo em que eu olhava e falava, eu sei o que você está fazendo, né, filho? Ele está indo de moto aqui, rua escura, ele passou, aí ele faz aquela menção que vai voltar, eu olho para ele e falo, ele vai voltar. Quando ele volta, eu entro no apartamento. Você entende o que eu quero dizer? Eu percebi a coisa. O fato de que você sabe se defender, você entende a situação. O Mestre Cobra, ele conta no livro dele uma história que ilustra muito bem isso. Imagina que você está na rua escura, e aí você está andando e você percebe que vindo na sua direção tem um grupo de pessoas claramente mal intencionadas, que anda daquele jeito que você sabe que vai gerar problema. Uma pessoa normal olha para essa situação e pensa assim, poxa, vou apanhar, eu vou me expor, é melhor não, né? Então, caramba, o que eu faço? É melhor atravessar a rua, porque aí vai que ele não me vê. Ele atravessa a rua, sabe, igual o Smeagol, assim, totalmente amedrontado, olha, aí fala, poxa, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Se é um grupo que está de fato mal intencionado, vai olhar e vai sentir o cheiro de medo, tá? Eu já escutei alguém falando isso, que cachorro e vagabundo, desculpa o termo, ele sente cheiro de medo, tá? Então, se ele percebe que você está com medo, aí que ele vai mesmo, tá? E o que eu faço quando eu vejo esse tipo de situação? Eu olho, eu tenho a mesma sensação. Eu olho e penso, putz, caramba, os caras vão querer me bater, me roubar, fazer alguma coisa. Acontece que eu tô querendo ir para casa. Eu não quero enfiar porrada em 5 pessoas na rua. Eu sou uma pessoa de bem assim como você. Isso não muda porque eu sei o que eu não sei me defender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar a rua porque eu não quero problemas. Mas eu atravesso a rua com outra postura, uma postura de poder, uma postura de quem sabe o que fazer. Aí eu atravesso a rua. Se os caras resolverem atravessar junto, eu sei exatamente o que fazer com cada um deles. Isso, saber o que fazer, não tem nenhum livro de autoajuda,
Não tem nenhuma frase de efeito, terapia, técnica comportamental que vai te dar. A capacidade real de enfrentar a situação é o maior poder que você pode ter na vida. Essa é a resposta que eu tenho para dar para a sua pergunta. Então, vamos para a próxima, né? Toda vez que me fazem essa pergunta, eu acho bem interessante, por isso que eu botei ela aqui, tá? Agora, a próxima pergunta é, poxa, por que eu investiria tempo, dinheiro, para poder aprender a me defender? Eu escutei isso da minha professora uma vez. Eu estava na faculdade, aí a professora falou assim, nossa, eu vou treinar pensando que um dia alguém vai me agredir, meu Deus do céu. Eu não gosto de pensar essas coisas não, porque atrai. Eu acho engraçado isso. Desculpa, tá? Para quem pensa assim, mas o Bruce Lee, ele falou uma vez o seguinte, você pensar que ninguém vai te agredir porque você é uma pessoa pacífica, é a mesma coisa que você pensar que um tigre faminto não vai querer te comer porque você é vegetariano, tá? É muito ingênuo da sua parte achar que as coisas não vão acontecer contigo, tá? O fato é que as coisas sim acontecem com você e você tem que fazer algo a respeito quando acontece, né? Como eu já te falei, não fazer nada é uma forma de reação. Então, na hora da agressão, e eu vou repetir isso várias vezes ao longo desse vídeo aqui, ou você sabe se defender, ou a sua vida está literalmente na mão do agressor, tá? E para isso que serve o Krav Maga. Não é que você vai treinar tentando pensar, procurar as coisas, não é isso, tá? E inclusive eu quero diferenciar uma coisa aqui. Eu não sei se você já andou com uma pessoa que é paranoica, tá? Que a pessoa anda, aí olha assim e fala, nossa, não atravessa a rua não, que aquele cara tá ali do outro lado, eu não sei o que vai acontecer. Ou então ela fala assim, não, peraí, eu vou dar mais uma volta aqui, porque, meu Deus do céu, eu não sei quem é aquela pessoa, ela tá parada ali. Certo? Ou então, aquela pessoa que não fica desse lado não, porque tá vindo aquela moto ali. Você entende o que eu quero dizer? É uma pessoa paranoica, ela passa insegurança para as pessoas, tá? Por outro lado, você também já deve ter tido a experiência de andar com uma pessoa que passa segurança. É aquela pessoa, e é muito sutil a diferença, tá? Que ela olha, percebe que tem uma pessoa estranha na frente da garagem, e sim, ela dá mais uma volta, porque ela não quer ter que enfiar porrada em ninguém, porque ela não quer expor o risco, não tem porquê, e ela dá mais uma volta. E não tem problema, mas ela não fica apavorada, ela sabe exatamente para onde olhar. Ela nem comenta contigo isso, dá a volta e fala, pô, você não ia entrar aqui? Acabei errando o caminho, desculpe, peraí que eu vou dar a volta aqui, tá tudo bem. E aí dá mais uma volta. Você entende o que eu quero dizer? Agora, peraí, qual a diferença para a pessoa? Como é que eu passo de ser uma pessoa paranoica para uma pessoa que é segura, tá? E essa resposta, ela é muito simples, ok? É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui com você aprender a dirigir. Quem está aprendendo a dirigir não sabe para onde olhar. É muita coisa. Tem que olhar para frente, depois tem que acelerar o carro, não, calma, a embreagem, aí depois tem que botar a primeira marcha, aí, peraí, não, olha para frente, tem um pedestre ali, o retrovisor. É muita coisa ao mesmo tempo. Depois que você aprende, que você treina, e guarda essa palavra, treino é muito importante para tudo na vida. Depois que você treina, fica tudo muito natural. Você olha para frente, você percebe com o canto do olho que está vindo o carro no retrovisor, você já dá a seta, tudo no automático. Uma pessoa que dirige com segurança é uma pessoa que sabe para onde olhar. Ele não tem como olhar para tudo ao mesmo tempo, porque quem olha para tudo, não olha para nada. Tá? Inclusive as pessoas paranoicas, elas passam insegurança, inclusive para o cara que está lá. E ele percebe isso, ele sente cheiro disso. Ok? Agora, por outro lado, uma pessoa que sabe para onde olhar, isso muda completamente. Agora vem cá, para onde eu olho quando eu estou em dúvida em relação à agressão? Tá? Poxa, essa resposta ela não é curta, eu não tenho como explicar aqui, por mais que você me dê horas, eu tenho que treinar você para isso. Tá? Vem muito da experiência também, mas eu tenho uma dica para dar, e ela é muito valiosa. Tá? No mundo da segurança existe um dito que diz que o mal vem das mãos. De um modo geral, as pessoas, quando elas querem fazer uma maldade, ela vai fazer isso com as mãos, né? Vou dar um exemplo, se ela quiser roubar alguém, ela provavelmente vai usar as mãos, e não os pés, nem a cabeça. Tá? Se ela quiser sacar uma arma, ela vai sacar usando as mãos. Se ela quiser esconder uma arma, ela vai esconder usando as mãos. Uma vez que você entende isso, ao invés de você olhar no olho da pessoa, olha para as mãos dela. Você vai entender muito melhor quais são as intenções
do que ela está fazendo. É claro que isso não é uma regra, tá? Nem sempre isso vai te dar todas as pistas que você precisa, mas é um bom lugar para você começar. E uma vez que você entende isso, fica mais fácil. Imagina você estar numa multidão, você vai ficar olhando no olho das pessoas, você perde o mais importante, que é onde estão as mãos dela, tá? Voltando para cá, e o que é que vai te dar isso? Treinamento. Treinamento vai te dar a capacidade de perceber as coisas e mais do que isso. Imagina que por algum motivo eu não percebi que tinha uma pessoa lá. E aí de repente eu vou e entro com o carro, ou então eu passo pelo lugar errado e aí a pessoa vem. Porque as pessoas cometem falhas, tanto as treinadas como as não treinadas. E aí? A pessoa que não sabe o que fazer, a paranoica, ela literalmente cai naquela armadilha que eu falei, ela bota a vida dela na mão do agressor. Porque uma vez que você entende como fazer, aí o poder de decidir sobre a sua vida está na sua mão novamente. E esse poder, eu repito, 1 milhão de vezes aqui, não tem nenhum livro, não tem nada que vai te dar. Só a capacidade real de enfrentar pode te dar o poder de se sentir assim, tá? Então, enfim, eu sou suspeito para falar, mas vem fazer uma aula experimental gratuita, porque faz uma diferença enorme na vida dos alunos, tá? Eu posso dizer com propriedade de causa, apesar de ser suspeito para falar. Muito bom. Então, vamos lá. Próxima pergunta, tá? Bom, qual o maior benefício de aprender a se defender, né? De treinar Krav Maga? Essas perguntas aqui, ela vem de várias formas. Olha só. Primeiro as pessoas pensam, em quanto tempo eu consigo saber me defender? Eu já sei me defender. Bom, saber se defender não é uma coisa como uma mulher, como binária, né? Ou sabe ou não sabe. A verdade é que existem infinitas formas de você ser agredido. E o fato de que você sabe se defender muito bem contra um soco, não quer dizer que você sabe se defender muito bem contra um chute ou contra uma ameaça de faca, por exemplo, tá? Mas, de 3 a 6 meses, o aluno já tem muito boas noções de defesa pessoal. Ele já entende muito bem como lidar com agressões, independente do tamanho dele, tá? Ele já entende como se posicionar, ele já treina a percepção dele de modo que as chances dele ser pego de surpresa diminuem bastante. Então, eu gosto de falar que o aluno deixa de ser uma pessoa normal, tá? E passa a ser um praticante de Krav Maga. Uma piada que eu gosto de fazer com meus alunos, claro que é uma piada, tá? É que, o cara que faz karatê, ele é karateca, né? O cara que faz judô, ele é judoca. E quem faz Krav Maga? Bom, quem faz Krav Maga é inteligente. Tá certo? Inteligente porque entende os benefícios que o Krav Maga traz para a sua vida. Agora, isso não quer dizer que os outros não são inteligentes, por favor, isso é uma piada, tá? Claro que é uma brincadeira. Tem um fundo de verdade, como toda brincadeira, e de fato os alunos são bem inteligentes, mas isso não quer dizer que os outros não são e tá tudo certo. Agora, seguindo com relação à pergunta, né? Logo no início você já percebe um ganho muito grande em autoconfiança. Essa é a primeira coisa que eu percebo nos alunos. Eu já tive alunas, principalmente, tá? Que chegavam para mim sem conseguir olhar no meu olho. Sabe aquela pessoa que vem para te cumprimentar e fala assim, oi, tudo bom? Meu nome é fulana e tal. E poxa, com semanas de treino já tá olhando para frente, já tá, sabe, se postando de outra maneira. E essa postura aí, ela vem da capacidade real de enfrentar coisas que antes ela acreditava que não, tá? Eu acredito muito seriamente que uma pessoa que sabe que é capaz de enfrentar uma faca, por exemplo, ela tem uma autoconfiança diferente de uma pessoa que morre de medo de facas, tá? Pelo menos pra mim funcionou dessa forma, tá bom? Agora, não, o Krav Maga não é autoajuda, não substitui terapia, mas com certeza ajuda. Porque a pessoa que é capaz de enfrentar esse tipo de coisa, ela pensa diferente, ela age diferente e com certeza é uma pessoa que traz mais segurança não só para si mesmo, mas traz pessoas ao seu redor. Coincidência ou não, depois que eu peguei a faixa preta, eu nunca mais sofri nenhum tipo de agressão. Por que será, né? Disseram que pelo fato de eu ser baiano, eu ia vir aqui para São Paulo e ia sofrer preconceito, as pessoas iam falar, acontecer comigo. Pelo menos diretamente eu não sofri xenofobia ainda. Por que será? Enfim, vamos para a próxima pergunta, né? Por que o Krav Maga consegue ensinar você a se defender, né? Como o Krav Maga foca nisso? Bom, isso aqui é muito importante e tem um motivo pelo qual eu separei essa pergunta, tá? Treinar Krav Maga não é como treinar um esporte. Aqui a gente não tem regras, a gente não tem competições. Nosso objetivo é dar para o aluno
todas as ferramentas que ele precisa para ele chegar vivo em casa. Tudo isso independente do seu porte físico, do seu sexo, da sua idade, ok? Bom, e o que isso quer dizer? No esporte, num campeonato, por exemplo, quando você vai disputar um campeonato, 3 meses antes, ou 2 meses antes, ou 1 mês antes que seja, ou 1 semana antes, se você é muito enrolado, você vai saber quem você vai enfrentar, a hora que você vai enfrentar essa pessoa. Se for uma disputa grande, uma pessoa famosa, você consegue ver vídeos de como essa pessoa se comportava antes, você poder estudar ele, e ele vai fazer isso com você também. Tem um juiz lá para poder separar caso as coisas andem errado. E o que significa as coisas andarem erradas? Essas pessoas não seguirem as regras, tá? Entre essas regras você tem categoria de peso, categoria de sexo, categoria de idade. Dependendo da situação, tem categoria de graduação também. Quando você vai enfrentar um adversário num campeonato, alguém bateu demais ou apanhou demais, o juiz separa. Nossa, isso é tudo que você iria querer numa agressão real, né? Que quando as coisas passam do limite, alguém vai lá e separa e tá tudo bem, e cada um segue seu caminho, você pode até abraçar o agressor. Infelizmente não é assim que acontece, tá? As agressões não têm juízes, não tem categoria de peso, muito menos aviso. Ninguém sai de casa planejando ser agredido. Então, quando você segue o seu caminho e de repente acontece uma agressão, pum, o fator surpresa entra em ação. Então, todo o treinamento do Krav Maga, ele foi desenhado e pensado para te dar a capacidade de reagir em situações reais. Entre várias outras coisas que eu poderia citar para você, eu posso dizer, o tom de voz que eu falo com o meu aluno durante o treino é totalmente diferente desse tom de voz que eu estou usando para falar contigo aqui, tá? O jeito que a gente puxa o aquecimento, o jeito que a gente faz abdominal, o jeito que a gente faz as flexões, o jeito que a gente leva o aluno para preparar o corpo dele para enfrentar uma agressão real. O jeito que eu levo a técnica, tá? Quando eu vou falar com o aluno, então imagina, por exemplo, eu vou ensinar ele a dar um soco. É muito natural, porque quando ele vai treinar o soco, ele não quer acertar o coleguinha em duplas, né? Olha só, meu celular deu um apito aqui, mas acontece, é porque tem um compromisso. É um compromisso? Eu acho que é um compromisso. Enfim, então, pensa na técnica. Imagina que eu vou ensinar um soco pro agressor, tá? Pro agressor não, desculpa, pro aluno, tá? Aí ele treina em dupla. A gente treina de um modo que a mão para antes e você não termina o golpe. Eu costumo dizer para um aluno, se você esticou o braço e não voou 2 dentes lá do seu colega, tem alguma coisa errada com o seu golpe, tá? Você não pode esticar o braço e não voar dentes dele. Eu não estou dizendo para um matar o outro, ao contrário. Vai numa distância em que você não consegue esticar o braço. Porque se você esticasse o braço, bam, sua mão ia entrar dentro da cabeça do colega, tá? Por quê? Porque na hora que acontece a agressão, você está com medo, você está com adrenalina. A adrenalina tira a coordenação de você, ela não te dá coordenação. Então a coordenação você treina agora, que você está calmo. Pum, pum. Agora, a adrenalina vai te dar força, potência. Então, na hora que você está com medo, mesmo que eu te pague, eu te diga assim, olha, para antes, você não consegue. Então, se você treinou vindo até aqui, na hora da agressão, brum, você entra para lá. Agora, se você treinou esticando o braço na distância errada, no tempo errado, você não consegue corrigir isso na situação real. Esse é um dos exemplos, entre milhares de outros, que eu não consigo nem citar aqui, que a gente prepara um aluno para enfrentar a situação real. Tá? E tudo isso é feito de maneira descontraída, de maneira que o aluno vai se sentindo e melhorando ao longo do treino. Tá? Uma coisa muito importante de se ressaltar aqui é que defesa pessoal é uma coisa muito séria. Tá? Então, antes de você procurar uma academia, é muito importante você entender a origem do instrutor. Porque quando você vai disputar um campeonato, por exemplo, você bota seu filho num campeonato de judô, tá? E ele perde o campeonato, ele volta triste para casa, você consola ele, tá tudo bem. Quando você ensina seu filho a defender uma arma de fogo, você confiou a vida dele na mão de uma pessoa que ensinou a ele isso, tá? E eu costumo dizer o seguinte, só tem uma coisa, não, tem mais coisas, né? Mas se tem uma coisa que é muito pior, mas em ordens de magnitude pior do que não saber se defender, é você acreditar que você sabe, quando na verdade você não sabe. Agora, peraí, como é que eu sei que o agressor, como é que eu sei que o professor de Krav Maga, que o instrutor de Krav Maga,
É uma pessoa séria, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Analisa a origem dele, de onde veio, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas quem criou o Krav Maga foi uma pessoa chamada Emil Lichtenfeld. Ele era judeu na época da Segunda Guerra Mundial e ele viu todo o pensamento nazi-fascista crescer ao redor dele durante toda a infância e juventude dele. Ele teve que aprender a se defender para comprar pão, para você entender, tá? Essa pessoa aqui foi quem criou o Krav Maga. Ele foi para Israel e junto com a criação do Estado de Israel, vamos dizer assim, ele desenvolveu o Krav Maga lá. E para você ter uma noção de quem é o Imi, quando ele faleceu, o primeiro-ministro, em carta, falou que a capacidade de guerrear dos soldados israelenses e a palavra Emil Lichtenfeld, que é o nome e o sobrenome dele, na cabeça dele são sinônimos. Ele reconheceu isso em carta, tá? Então é uma pessoa muito competente, fez uma diferença absurda em relação a isso. Se você olhar a origem de quem está te dando aula, se essa origem não leva diretamente para o IME, você pode ter certeza que você está colocando sua vida em perigo. Ou pelo menos o Krav Maga que ele está ensinando é uma coisa que ele inventou. E aí, ou você confia que essa pessoa é um gênio e ele conseguiu do tatame dele fazer o que uma pessoa fez em ambiente de guerra, ou de fato ele está enganando você, tá? Ou pode até estar se enganando. Independente de qualquer coisa, é muito importante você avaliar isso, tá? Se você quiser averiguar, você pode procurar pesquisar em relação a isso. Eu treino diretamente com o Grão-Mestre Kobe e ele foi aluno direto do Imi, o criador do Krav Maga. Essa é a minha origem, tá? Pelo menos quase todos os meses, vamos dizer assim, eu viajo para o Rio de Janeiro, desde que eu morava na Bahia eu fazia isso, para poder treinar. E isso é o que me motiva, isso é o que me mantém animado, é o que faz com que tudo isso faça sentido para mim. Eu gosto muito de treinar, até porque eu entendo a responsabilidade que os alunos fazem quando colocam a vida nas minhas mãos. E não é um nem dois alunos que me relatam que voltaram vivos por causa do que eu ensinei para eles, tá? Eu acabei de contar uma história aqui e com certeza se você olhar no meu canal aqui tem várias outras. Então, sempre procura olhar a origem de quem está ensinando isso para você. Mais uma vez, que é um instrutor da Federação Sul-Americana de Krav Maga, por exemplo, ou que sou eu, ou que é o próprio Grão-Mestre Kobe, enfim, uma pessoa ligada ao IME, você pode ficar tranquila que todo o treino ele foi pensado dessa forma, tá? A formação de instrutores na federação, eu posso até fazer um vídeo inteiro sobre isso. Ela é muito rígida, exatamente para garantir que você está seguro, que você está segura ao fazer isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Próxima pergunta, né? Tá? Bom, e se eu não reagir? O que acontece? Bom, eu já expliquei que a definição de reação aqui não torna impossível isso, né? Se você não reagir, quer dizer que você não percebeu a agressão, tá? Mas vamos supor, eu imagino que a pessoa quis dizer aqui que, poxa, eu não fizer nada, se eu obedecer o agressor, o que acontece, né? Se eu não me defender, o que acontece? Bom, se for uma ameaça, quem tem que te responder isso é o agressor. Quando a situação termina e o agressor vai embora, o que aconteceu, aconteceu. Pode ser que ele só te roubou, vamos botar entre aspas aqui, pode ser que ele só te bateu, pode ser que ele só te violentou, ou que ele levou para as últimas consequências e foi embora, tá? Quem decide isso é ele, porque afinal de contas você decidiu não se defender, não importa o que aconteça, tá? Se for um ataque, a pessoa foi lá para te atacar, eu não tenho boas notícias para te dar, tá? Existem 5 etapas da agressão, pelo menos, né? Dá para dividir em mais etapas, mas existem 5 etapas básicas de toda agressão. A última etapa é a finalização. E quando eu falo finalização, eu não estou falando sobre a finalização que tem nas artes marciais, né? Em que a pessoa se submete, bate 3 vezes. Não, isso não é a finalização da situação real. A finalização da situação real é quando o agressor faz o que ele disse que ele vinha fazer. Se ele pegou você, deu um soco, pum, você caiu, ele vai montar em você e ele vai te bater até passar a vontade dele de bater em você. Não tem juiz para separar. Se ele apertou, ele vai terminar. Isso é a finalização. Nem toda agressão termina assim, mas a gente tem que supor que terminaria. Porque o que impede o agressor de continuar te batendo? Se você não se defende. Entende? Essa é uma pergunta que eu deixo. Então, se você não fizer absolutamente nada, você fala, olha, eu vou obedecer completamente tudo que está acontecendo aqui. Numa situação de agressão, não de ameaça, de agressão,
as coisas tendem a não terminar bem, tá? Então, enfim, como eu falei, você está colocando a sua vida na mão do agressor. Eu, pessoalmente, prefiro treinar e, como diria o Bruce Lee, que eu já citei 2 vezes aqui, é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? E eu gosto de dizer o seguinte, aqui no Krav Maga você consegue ser jardineiro e guerreiro sem que um atrapalhe o outro. Essa é a nossa missão, tá bom? Então, vamos seguindo aqui com relação às perguntas, tá? Bom, se eu fizer outras artes marciais, eu também aprendo a me defender? Certo. Vamos lá, essa é uma excelente pergunta. E eu vou dizer o seguinte, antes de eu fazer Krav Maga, eu fiz algumas outras artes marciais. Eu me encontrei muito no Krav Maga e, sinceramente, eu não tenho competência para poder falar, discursar aqui sobre judô, jiu-jitsu, capoeira ou qualquer coisa que eu tenha feito na minha vida, exceto o Krav Maga. Esse sim eu aprofundei, esse sim eu estudei. O que eu posso te garantir é o seguinte, Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como defesa pessoal e não como arte marcial. Todo o nosso foco, do início ao fim da aula, é para te dar a capacidade de enfrentar situações reais. A gente não dedica energia para campeonatos, competições, até porque a gente entende que Krav Maga é como um seguro de vida. Tá? Você aprende a se defender, mas não porque você, poxa, semana que vem, eu queria que alguém me desse uma facada. Ninguém fala isso. As pessoas pensam, poxa, eu vou treinar, tomara que eu nunca precise disso, mas se precisar é melhor ter do que não ter. É assim que funciona seguro de saúde, seguro de carro, seguro de vida. Né? Ninguém pega um seguro de carro e no outro dia fala, esse seguro está muito caro, vou bater no poste aqui para poder usar. Não é assim que funciona, ok? O ideal é que você não precise, mas é muito importante que você tenha isso. Eu sempre acredito nisso. Com relação às outras artes marciais, de fato, eu não vou falar sobre elas e, de um modo geral, as artes marciais têm um módulo em que eles falam um pouco sobre defesa pessoal do ponto de vista deles, né? Do judô, imagino que envolvem as coisas relacionadas ao judô, do jiu-jitsu a mesma coisa, do muay thai, mas como eu te disse, são artes em que eu não consigo falar sobre elas. O que eu posso te dizer e afirmar categoricamente é que o Krav Maga vai te dar a capacidade de se defender. Isso é um fato, você pode ver isso em todos os alunos que passaram, não só por mim, mas por todos os instrutores da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Com relação às outras artes, eu não tenho o que falar. Bom, vamos lá? Próxima pergunta, né? Estou colocando aqui para o lado, está acabando já, tá? E essa é muito boa, né? Qual o melhor momento para reagir? Eu falei que eu ia falar isso, né? Qual é a melhor hora? É na hora que ele chega? É na hora que ele vai embora? É quando ele dá as costas? É quando ele vai para cima, para baixo? Olha, eu tenho uma boa e uma notícia, tá? Primeiro, a boa notícia. Sim, é possível reagir e voltar vivo para casa. É possível enfiar porrada no agressor e voltar vivo. É possível entregar tudo e voltar vivo. É possível não fazer nada e voltar vivo. Mas, o que fazer? Quando fazer? E como fazer? Não tem receita de bolo. Eu não posso dizer, olha, quando a mão dele faz isso, você... Pum! Não é assim que funciona. Literalmente não é assim que funciona. Na hora da agressão, cada agressão é uma agressão. Você tem que buscar o jeito mais seguro para você fazer isso. Eu dei o exemplo do meu aluno que estava na situação do carro. Ele sentiu que era mais seguro para ele se jogar do carro a 30, 40, 50 km por hora do que ele ficar dentro do carro com 2 pessoas armadas. Porque ele sabia rolar. Deu para entender? Então, isso foi uma decisão que ele tomou. Eu posso dizer para você, essa foi a melhor decisão possível, porque... Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte, ele voltou vivo para casa. E esse é o seu objetivo final. Lembra sempre disso. Agora, apesar de não ter o jeito certo, tem algumas coisas que são erradas na hora da reação. Por exemplo, o primeiro segundo que ele ameaça você, em situação de ameaça, tá? O primeiro segundo tende a ser um momento ruim para reagir. Porque no primeiro segundo o agressor está tentando te convencer que ele vai te matar. Faz isso, senão... Pronto, essa hora ela tende a ser muito ruim para você reagir, tá? Mas, no momento em que ele está distraído, que ele está pensando em outra coisa, que ele está fazendo outra coisa,
tende a ser um momento um pouco melhor para poder fazer qualquer reação que seja, tá? Chutar o meio das pernas dele, fazer uma defesa, fazer qualquer coisa. Agora, tudo isso é muito importante entender que não existe receita de bolo. Cada situação é uma situação e teria que ser analisada individualmente, tá? E na hora, esse é o problema, você não tem tempo de analisar. Ou você está treinado e a defesa sai como um reflexo, ou então, de fato, eu repito o que eu estou repetindo tanto aqui no vídeo. A sua vida fica na mão do agressor. Por isso é importante treinar. Eu volto a reforçar aqui. Vai, faz uma aula experimental. Isso por si só já vai abrir sua cabeça para muita coisa, tá? Um adendo aqui, eu não pretendia falar sobre isso, mas a aula experimental ela é gratuita. E eu, pessoalmente, planejo minhas aulas experimentais. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sei que vem alguém novo, eu tento olhar para essa pessoa e falar o que eu posso agregar de valor para essa pessoa, que quando ela sair daqui, mesmo que ela não se matricule, ela vai sair com algo de valor aqui. Ela vai saber se defender de uma agressão, mesmo com uma aula, tá? Não de todas as agressões, ela não vai se tornar um Van Damme, a pessoa mais segura do mundo, o Chuck Norris, não é esse o ponto. Mas eu quero acrescentar alguma coisa para ela, tá? Porque tudo que é de graça a gente tende a não dar valor, né? Eu vou depois. Você não tem ideia do quão importante é isso. E aí eu vou contar uma história, tá? Uma aluna fez um curso de defesa pessoal para mulheres. Um dia. Basicamente a gente faz isso em março, normalmente, ou em outubro. Eu fiz em outubro aqui em São Paulo, foi muito legal, inclusive. Aí ela fez, não se matriculou, não teve nada, mas seguiu a vida dela. Um tempo depois ela estava saindo do banco e um cara puxou ela pelo cabelo, puxou a bolsa dela. Saidia bancária, né? Ela segurou o cabelo, deu um chute no meio das pernas dele com toda a força. O cara caiu, ela saiu correndo. Uma aula. O que esse cara ia fazer depois que arrastasse ela pro carro, que estava ali do lado, e saiu correndo quando o cara caiu? Bom, a gente não tem como ter essa resposta. O que eu posso garantir é o seguinte: ela fraturou o polegar do pé no meio das pernas dele, então você imagina o quanto deve ter sido dolorido esse chute para ele. E ela tá viva, tá bem em casa, né? Um pouco traumatizada com o que aconteceu, ninguém quer ser agredido, eu repito, mas ela tá viva, tá? E ela mandou uma mensagem para um instrutor para poder agradecer. É por causa disso que eu dou aula de Krav Maga, tá? É por isso que eu dou aula de Krav Maga. Uma aula experimental pode mudar completamente a vida da pessoa. Ela vai, entende, fecha a mão, coloca no lugar certo, na hora certa. E convenhamos, tá? Se ela estivesse treinando, talvez ela nem precisasse fraturar o dedo do pé, porque ela chutou errado. Se tivesse chutado certo, não teria machucado o dedo do pé. Mas eu fico muito feliz que ela tá bem, tá? E é basicamente isso. Quem viu o vídeo da minha história, tá? Eu contei lá sobre o meu amigo. Dá uma olhada depois, vou tentar colocar nos cards aqui. Eu contei a história do quanto o Krav Maga fez diferença na minha vida. Quando eu conversei com ele, olha, treino pra mim sempre foi sagrado, mas naquele momento eu entendi por que o treino é sagrado pra mim. O quanto faz diferença pra mim treinar. Bom, é o tipo de coisa que você só vai saber fazendo, tá? Faz uma aula experimental, vai fazer muita diferença. Apesar de ser suspeito para falar, você não tem ideia da diferença que faz, não só na minha vida, mas na vida dos alunos. Ok? Vamos lá. Estamos já chegando nas últimas perguntas, né? Deixa eu ver. Como fazer para reagir se eu não tiver coragem de reagir? Tá? Bom. Coragem. Eu vi uma palestra de um mestre de Krav Maga da Europa, chamado Richard Doyeb. Em 2010, ele foi para o Rio de Janeiro para poder dar essa palestra. E ele falou o seguinte: coragem não é ausência de medo. Nossa, que genial! Isso tem em todos os livros da Terra. Mas ele exemplificou isso de um jeito que ficou marcado na minha cabeça, sabe? Ele é mestre de Krav Maga. Ele treinou diretamente com o IME. E ele falou assim: se alguém aponta uma faca para você e você não sente medo, você é um irresponsável. E ele prosseguiu. Escuta, Richard Doyeb, um mestre de Krav Maga, falando isso. Mestre, dedicou a vida para isso. Ele falou assim: se alguém aponta a faca para mim, eu também sinto medo.
A diferença entre eu e você é o que eu faço com esse medo. Isso não quer dizer ser agressivo, reagir, enfiar porrada nele e tal. Eu lido com o medo e enfrento a situação. Isso às vezes inclui enfrentar a faca também, mas nem sempre. E aí ele deu um exemplo. E esse exemplo me marcou muito. Eu, inclusive, já fiz coisas parecidas com isso. Ele estava dando aula em uma academia e o professor de outra arte marcial ia dar aula logo em seguida. Bom, estava no horário dele ainda, ele tinha 10 minutos de aula, mas por algum motivo o professor ficou na beira do tatame e chegou para ele e falou assim: pô, termina essa aula aí que eu quero entrar. E ele foi grosso enquanto ele estava falando isso, né? Ele falou em francês, tradução simultânea não foi muito generosa na hora de contar essa parte, né? Inclusive quem estava traduzindo foi o Lucien. A tradução foi muito boa, mas é difícil traduzir, né? Esse tipo de situação. Aí eu lembro que eu fiquei tentando entender em francês, não entendi nem a tradução, nem o francês dele. E aí ele acrescentou. O cara chegou: não, porque você tem que sair, porque eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. E olhou pra cara dele e ele respondeu: não. E deu um sorriso. Aí o outro cara falou: tá bom então. Aí saiu. Você entende quem foi o corajoso aqui? E quem foi agressivo? Coragem não tem nada a ver com agressividade. Tá? Ele foi lá, terminou a aula dele e foi embora. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. A pessoa chegar e estourar: não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. Aí eu olhar: você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Porque eu sei o que eu preciso fazer caso ele de fato cumpra as promessas dele. Será que ele sabe? Aí eu vou contar uma outra história para você entender a diferença entre coragem e agressividade, tá? Como reagir apesar do medo. Eu tinha acabado de receber a notícia que eu ia ser faixa preta de Krav Maga. O mestre Kobe falou para mim assim: parabéns, você é faixa preta da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu tava flutuando, sabe? Aquele era um marco na minha vida. A partir dali eu ia deixar de ser pessoa comum para ser um faixa preta de Krav Maga. Na minha cabeça aquilo. Você não tem noção do valor que isso tem pra gente. Uma vida de treino, né? Aí cheguei, desci e fui almoçar. Beleza. Cheguei lá no restaurante, tinha uma fila. Aí tinha um cara gigante assim na fila. Pá. Sabe um armário? 4x3. Um cara muito grande, muito forte. E orelha de couve-flor assim, ele tava meio agoniado para poder colocar a sacola dele em algum lugar. E eu tava entre ele e a cadeira, que claramente era onde ele queria colocar a sacola. Eu dei licença para que ele colocasse, né? Fiz assim. Ele colocou lá e eu segui meu caminho para poder lavar minhas mãos. Enquanto eu tava lavando as mãos, o cara gritou: passa por cima aí, ô! Ele começou a me xingar. No meio do restaurante, fila, todo mundo olhando para mim. Aí eu olhei para ele. Falei: como assim, cara? Eu falei: pô, cara, você tá nervoso? Você precisa de um abraço? Tá tudo bem contigo? Aí: não, porque eu aconteço, eu faço não sei quantos anos de não sei o quê, campeão de não sei o quê. E deu o currículo dele de um caso de arte, que não vem ao caso aqui agora. Aí eu olhei e falei: tá, você quer o quê? Você quer passar? Então passa, cara. Você tá com pressa? Eu não tô com pressa, não. Eu falei: então tá bom. E eu fiquei de frente pra ele. Segui o caminho. Aí eu me servi primeiro, né? Porque ele não passou na minha frente. Aí eu peguei... A primeira coisa que eu servi foi o feijão. Por quê? Porque o feijão tava fervendo assim, sabe? Aí eu servi o feijão, coloquei aqui, fiquei entre ele e o feijão. E fiquei olhando pra ele. Aí ele: por quê? Eu dei um sorriso. Quando eu olhava pro feijão, olhava pra ele, ele entendeu. Ele entendeu que se de fato ele cumprisse tudo que ele estava falando ali, ele não ia encontrar uma pessoa passiva. Pacífica sim, eu estava sendo super pacífico. Mas passiva não. Rapidamente alguém chegou do lado dele: rapaz, olha o uniforme dele ali, tá maluco, o cara sei lá o que ele vai fazer contigo. Aí o cara... Beleza. Ele terminou de se servir, sentou. Eu sentei depois dele. Por quê? Porque eu queria sentar atrás dele, não na frente. Sentei atrás dele e ele comeu.
assim. Terminou de comer rápido, foi embora, eu comi minha comida tranquilamente, tá? Como eu falei pra você, você acha que eu não senti medo naquela hora? Claro, eu não quero me envolver em porrada, em briga. Eu não sou esse cara, tá? Mas o fato de eu saber o que fazer, isso dá uma segurança que você não tem noção. Lembra do que eu estava falando sobre a aula? Como a gente faz a aula? A modo que a gente estrutura a aula faz com que esse medo ajude você e não atrapalhe você. Faz com que você saiba lidar com o medo apesar do medo. E isso é o mais próximo da definição de coragem que eu já vi na minha vida exemplificado em uma aula. Eu não tenho como descrever isso para você aqui melhor do que dessa forma, para você entender melhor só você fazendo a aula mesmo. De verdade, tá? Isso é impressionante. Deixa eu ver uma última pergunta aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo. Tá. Não, acabaram as perguntas, né? As outras são repetidas e aí a gente já foi. A última pergunta seria por onde começar, né? Como é que eu começo a aprender a me defender? E essa resposta é óbvia. Procura uma academia perto de você, faz uma aula experimental. Se você mora aqui na região de Perdizes, por favor, agende uma aula experimental enquanto a gente está aberto. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, talvez as turmas já não estejam mais abertas, a gente abre de tempos em tempos. Mas se você quiser agendar aula experimental, você pode clicar no link da descrição, eu vou deixar um link aqui, você agenda uma aula diretamente comigo e com certeza você vai ser muito bem-vindo. Se você, por algum motivo, não mora aqui na região de Perdizes, procura kravmaga.com.br e agenda a sua aula. Eu espero que eu tenha acrescentado para vocês aqui. O tema reagir ou não reagir é infinito, tá? E muita coisa que eu falei aqui eu sei que é polêmico, mas é o meu ponto de vista. Eu quero me posicionar aqui não como a pessoa que sabe tudo sobre Krav Maga, mas uma pessoa que dedicou muito tempo para isso. Eu estudei bastante o assunto, eu treinei bastante o assunto. Não, eu não inventei o Krav Maga, muito pelo contrário, eu treino com o Grão-Mestre Kobe, o professor Henrique Cerqueira foi meu primeiro professor e, de fato, uma pessoa que eu tenho como pai, tá? Essas pessoas, com certeza, representam muito mais para o Krav Maga do que eu. E meu objetivo aqui é simplesmente difundir o que eu aprendi sobre isso, né? Eu quero me posicionar como um entusiasta do Krav Maga, um faixa preta que dedicou muito tempo para isso. De fato, treinou e merece ter a faixa preta, mas eu não quero ser o dono da verdade aqui. O que eu quero dizer, por que eu disse tudo isso? Digita aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa que você discorda, que você concorda. Comenta aqui, com educação, claro, tá? Mas comenta aqui, eu vou dar o meu melhor para responder o máximo de perguntas que vocês deixarem aqui. Meu objetivo, de fato, é mostrar meu ponto de vista para vocês. Eu estou tentando fazer esse podcast aqui e eu quero o máximo possível fazer com o máximo de frequência que eu conseguir aqui para vocês. E é isso, tá bom? Eu espero que eu tenha acrescentado. Muito obrigado para você que viu até aqui. Um abraço e até breve.